Olá, docentes da UEM, comunidade da UEM. A gente está aqui para mais uma edição do podcast da CES UEM. Hoje aqui com a presença do professor Rodrigo Belli, professor do Departamento de Ciências Sociais da UEM, professor com contrato temporário, e a professora Lorena Fortes, da direção do Sindipro, a do UEL, do sindicato lá dos professores da UEL, e professora do Departamento de Serviço Social da UEL. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Lorena, Rodrigo. E hoje a gente vai continuar com os temas, debatendo a universidade, a situação em que a gente se encontra, e o tema de hoje é sobre os contratos temporários, né, as condições de trabalho desses professores. Então, Rodrigo, Lorena, assim, para começar, a primeira questão é assim, essa questão dos contratos temporários, a gente tem visto que ela já não é mais uma condição temporária, né? Já tem sido uma condição naturalizada há pelo menos 20 anos, esses números, esses contratos vêm crescendo, vêm aumentando, e isso tem precarizado demasiadamente as condições de trabalho desses professores e as condições de ensino também para o ensino de qualidade. Então eu queria que vocês comentassem primeiramente como que acontece de fato no dia a dia, no cotidiano, para esses professores, essas condições de trabalho precárias, né? Como que isso interfere na qualidade de ensino? Então fiquem à vontade. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos colegas, docentes. Agradecer o convite para que possamos participar dessa atividade que é extremamente importante, de um tema que é urgente e nos traz imensos desafios e tarefas também. Um primeiro elemento para a gente poder conversar aqui é que, para entender essa situação das contratações temporárias, a gente precisa compreender um próprio projeto aí de orientação extremamente neoliberal, privatista, que tem alicerçado as ações desse governo do estado aqui do Paraná, não só deste governo, mas seja no âmbito federal e dos outros estados aqui da federação. Importante entender que na lógica neoliberal e privatista desse governo, né, um conjunto de medidas tem sido tomadas para poder afetar, sobretudo, a segurança, a defesa, a qualidade dos serviços públicos de uma forma geral. Então não tem como olhar essas contratações de uma forma só episódica, factual, mas entendê-las nesse conjunto de medidas desse governo. Que a gente tem também percebido, vivenciado, que há um ataque extremamente considerável na precarização das próprias políticas sociais, nas diferentes áreas, seja no campo da educação, no campo da saúde, no campo da previdência social, nesse conjunto de reformas trabalhistas, previdenciárias, no campo da assistência social. Então, entender que essa situação que nós vivenciamos hoje nas universidades, ela não está descolada desse panorama, desse cenário aí político, especificamente aí do Paraná. E vejam só, se por um lado nós temos o maior sistema de ensino superior do Brasil, nós temos hoje 7 universidades estaduais no Paraná, poderíamos pensar que a lógica seria que tivéssemos então um maior sistema com qualidade, com maior desenvolvimento, com maior investimento. E a realidade nos mostra realmente o oposto, né? E nós estamos aqui num quadro de completo desfinanciamento das universidades, de uma parametrização rebaixada das universidades em relação ao crescimento, em relação ao orçamento. Temos aqui, sobretudo com a LGU, uma redução significativa do número de docentes nas universidades. Isso traz impactos para todas as esferas dessa universidade, seja no campo do ensino, da pesquisa e da extensão. E aí, então, o governo tem utilizado essa natureza de contratação descaracterizando-a, porque o que é temporário hoje se torna uma grande tendência em termos de regime de contratação dessas universidades. Nós temos aqui no Paraná mais aqui do que 30% dos docentes, né, dessas universidades com esse tipo de contratação. E o governo, então, se utiliza dessa estratégia para poder, entre aspas, sanar um déficit aí de recursos humanos, né? Porque não temos concurso público há um certo tempo, agora recentemente algumas universidades tiveram, e essa contratação temporária, então, ela se coloca como essa saída do governo para explorar essa força de trabalho que vivencia uma situação não decente de trabalho, claro que não é específica dos docentes com contratos temporários, porque os docentes, de uma forma geral, vivem um processo de intensificação, mas a contratação temporária, além dela gerar maior instabilidade, insegurança, perda de direitos fundamentais, ela gera um processo ainda maior de precarização e, claro, de desigualdade entre a própria categoria docente como um todo. Certo, Rodrigo, você sente na pele também esse processo, né?
Sim, gente. Bom, antes de mais nada, boa tarde, Thiago, boa tarde, Lorena, boa tarde à nossa audiência, né? Como o Thiago comentou, sou docente em contrato temporário, atualmente na UEM, já fui docente na UEL também, né? Militei junto com a Lorena na direção do sindicato, do Sindiprova do UEL, né? E para comentar esse ponto específico, Thiago, né, é só importante resgatar um pouquinho da fala da Lorena, né, de como essa dinâmica desse projeto neoliberal periférico, que atinge o estado do Paraná, o Brasil todo, mas especificamente no nosso caso o Paraná, atenta justamente para uma forma de reconsideração das condições de trabalho, no sentido de fato, apresentar uma sobrecarga de trabalho por parte dos docentes, por parte dos servidores públicos também, no sentido de fazer sempre mais com menos, no nosso caso, menor remuneração e maior quantidade de trabalho. Então, isso significa que tanto os docentes efetivos quanto os docentes temporários sofrem, de fato, esse processo. A questão é a seguinte: no desenvolvimento, né, das resoluções internas das universidades, via de regra, se criou uma condição, né, uma espécie de clivagem distinguindo os professores efetivos e os contratados em regime especial, né, na forma do CRES, que faz com que os professores em regime especial tenham uma quantidade de carga horária, especialmente dedicada à sala de aula, muito maior do que aquela que está colocada para os docentes efetivos. Isso é um problema porque ela afeta diretamente um dos princípios que norteiam as nossas universidades, que é o princípio do tripé de ensino, pesquisa e extensão. Via de regra, os docentes contratados em regime especial, né, os docentes temporários, eles se apresentam como docentes que, via de regra, estão realizando as atividades em sala de aula. Isso significa que, na nossa condição, a gente tem uma sobrecarga de trabalho com relação à docência, ao ensino, mas isso não significa necessariamente, né, que nós estejamos excluídos ou então não realizemos as atividades de pesquisa e extensão. Elas também acontecem, porque, afinal de contas, né, a docência temporária, via de regra, está buscando, está almejando um espaço no interior da universidade pública enquanto um docente efetivo, né? E para isso acontecer, é necessário concurso público. É preciso esmerar as suas atividades, até mesmo para uma composição curricular, né, o famoso currículo Lattes. E, nesse sentido, por mais que a gente tenha uma condição, né, mais destacada com relação ao ensino, se a gente abandona a pesquisa e extensão, né, a gente fica deficitário nesse ponto. Então, via de regra, do ponto de vista da precarização em geral, o que se apresenta para a docência temporária é justamente uma situação de trabalho não pago. Né, se desenvolvem as atividades de ensino como atividade essencial da forma de contratação e se desenvolvem atividades de pesquisa e extensão porque é uma necessidade individual do docente, que coopera com o desenvolvimento da universidade como um todo, mas, via de regra, no seu processo remuneratório, isso não é reconhecido. Tanto é que na formulação mesmo da nossa carga horária, né, essas atividades elas não são computadas, elas não podem ser, porque, via de regra, né, o que é computado majoritariamente são justamente as questões relacionadas ao ensino. Esse é um problema, né, que tange mais as questões trabalhistas dos docentes em contratos de regime especial. Agora, há uma questão pedagógica também que se coloca, que é, além da diluição do tripé de ensino, pesquisa e extensão, significa uma sobrecarga justamente do desenvolvimento das atividades de ensino, um dos aspectos primordiais da universidade, que é justamente o processo de formação. Né? Então, você tem um cenário em que há uma espécie de divisão interna do trabalho, né, e que cabe à docência temporária justamente as atividades de ensino, com uma sobrecarga de ementas, com uma sobrecarga de turmas, né, levando a esse docente a uma situação de exaustão de fato, que passa a comprometer não só as suas condições de trabalho, mas até mesmo o próprio funcionamento ótimo da universidade, se compreendida nesses critérios, né, de desenvolvimento das atividades do tripé e, ao mesmo tempo, no serviço de qualidade, nesses termos. Perfeito, acho que é ótimo essas considerações. E aí, o que eu queria colocar agora como uma segunda questão é que, além dessa precarização da condição de trabalho, do ensino, há também esse processo de aumento de uma nova categoria, quase uma consolidação de fato de uma nova categoria, e isso vai gerando tensionamentos internos, né? Vai havendo essa divisão do trabalho, essa divisão da organização política, inclusive dentro da universidade, e em vista disso, muitos dos professores com contratos temporários acabam tendo restritas as suas condições até de se manifestar, de se colocar sobre qual é o projeto de universidade, se colocar politicamente sobre as suas próprias condições de trabalho.
trabalho, né? Eventualmente aí com receios, inclusive, de não fazerem testes, enfim, no próximo teste seletivo serem excluídos desses testes ou não terem seus contratos renovados, né? Então, esse tensionamento limita a participação política desses professores e isso gera uma situação bem complicada dentro da universidade. Então, eu queria que vocês comentarem um pouco sobre essa questão, né, de mobilização desses professores para, de fato, reivindicar condições melhores de trabalho para todos, né? De fato, Tiago, isso ocorre, porque seria ingênuo da nossa parte achar que esta forma de contratação, que é completamente díspare, desigual, não geraria impacto nas próprias relações que estão estabelecidas entre os pares. Está numa pesquisa que nós fizemos no começo de ano, lá na UEL, com os professores com contratos temporários, ficou muito nítido, né, que essa condição de trabalho ela gera assim relações que são muito hierarquizadas entre os pares. O próprio Rodrigo disse, né? Criam-se uma subcategoria e essa fragmentação ela se revela no que eu gostaria aqui até de comentar na própria organização política, né? O professor que é concursado, que tem estabilidade, as suas condições de participação política, nos movimentos, nas lutas, nas próprias reivindicações, né? Essa condição é muito mais favorável. Veja, de maneira alguma nós estamos dizendo que os professores com contratos temporários não podem participar. Ao contrário, enquanto seção sindical, a gente vem reafirmando, pontuando que essa condição ela não inibe seu direito constitucional de participação política, de participação em greves, por exemplo. Mas o que nós temos percebido, principalmente nessas últimas ações, paralisações, no movimento grevista, é que esses docentes, eles têm um certo receio em participar das atividades, porque pela sua instabilidade, porque ele tem que já está num contrato, está pensando num próximo contrato, num próximo teste seletivo, isso de certa forma parece como uma ameaça e que ele pode ser perseguido, ele pode ter danos depois, num outro processo seletivo. Então, essa direção antigreve que está presente uma cláusula, né, na lei aí, do Estado, ela é visível quando o professor tem esse tipo de contrato. E isso o recua, o inibe e também o deixa numa situação muito isolada, porque ele se vê, de certa forma, pressionado em não pautar essas reivindicações, inclusive dentro do próprio departamento que ele atua, parecendo que, pela sua condição de estabilidade e de contratação temporária, ele não teria o direito de se manifestar. Inclusive, em alguns departamentos, nós tivemos um relato que nem na escolha, na indicação de disciplinas, ele poderia participar. Então, isso é grave, isso é muito grave, né? E aí eu penso que o nosso papel, enquanto seção sindical, enquanto sindicato de uma forma mais ampla, nós temos que gerar uma maior aproximação desses docentes com esse tipo de contrato, nas mobilizações, nos eventos, nas reuniões. Nós temos insistido, particularmente na UEL, né, seja criando um grupo de WhatsApp, reunindo esses professores, seja participando das reuniões de departamentos, seja também fomentando um processo de filiação, temos insistido nessa articulação desses professores. Mas é importante dizer que essa articulação ela não está desagregada de uma articulação de toda a categoria docente. Defender melhores condições de trabalho para os docentes com contratos temporários tem que ser uma luta de todos, porque implica na defesa de uma forma geral das nossas condições de trabalho. Então, o papel do sindicato é exatamente esse: agregar, mobilizar, contribuir nesse processo de fortalecimento, de articulação dessa categoria, fazer não só um processo de acolhida, de escuta das suas demandas, mas pautá-las nas suas lutas, convocando, chamando esses professores a participarem desse movimento. Sem essa articulação primeira dos próprios docentes com contratos temporários, fica difícil a gente poder construir um processo mais coletivo. Então, essa é uma tarefa, é uma tarefa urgente, é uma necessidade premente e que a gente precisa articular todos os nossos esforços para colocar em pauta, em questão. Então, defender hoje, especificamente, melhores condições de trabalho, é enfrentar a própria LGU, é enfrentar esse processo de falta de isonomia, e essa não é uma pauta episódica, tem que ser uma pauta constante, né, do sindicato. Perfeito, Lorena. Rodrigo, se quiser comentar também. Vou fazer um comentário rapidinho, retomando uma história que eu costumo contar geralmente quando a gente chega a esse tipo de conversa.
Em 2019, eu tinha contrato também aqui na Universidade Estadual de Maringá, né, e a gente realizou uma movimentação que até então não havia acontecido, tentando justamente reunir a docência em contrato temporário. Né? Era eu e mais 2 professoras, né? E a gente tinha uma perspectiva de juntar 30 pessoas aproximadamente, né, para tentar discutir com a bandeira básica dos concursos públicos, da defesa da universidade pública de uma maneira geral. Bom, naquela data, era uma data muito próxima às mobilizações realizadas por conta, né, do corte orçamentário com relação à educação, aquela movimentação do tsunami da educação do ensino médio, né? A gente reuniu mais de 200 pessoas no auditório da ADUENC aqui próximo, né? Entre docentes temporários, na sua maioria, e alguns docentes também efetivos, né? E por mais que a gente falasse sobre essa pauta generalíssima, o que implicava para a maior parte das pessoas era o seguinte, ó, aqui na UEM, dizem que os docentes com contrato temporário podem ter direito ao TID, ao tempo integral, dedicação exclusiva. E nós não estamos tendo, era o ano de 2019, eu era temporário e tinha, né? Os nossos contratos que vocês falam que devem acabar em 1 ano e podem ser prorrogados por mais 1 ano, estão acabando daqui 3 meses e a gente acabou de ser contratado, né? Então, via de regra, essa dinâmica de precarização das condições de ensino que é perpetrada pelo governo do Estado, né, foi perpetrada por esse governo de agora, que consolida a LGU, mas que, na verdade, é um processo de consolidação, né, e cristalização de uma dinâmica de austeridade que vem desde o final, da metade dos anos 1990, né, ela sinaliza justamente essa fragmentação da categoria, né, a falta de direitos, as condições dos temporários de terem que garantirem os seus empregos realizando testes seletivos a cada 2 anos, o fato de não ascenderem a carreira, o fato de estarem relacionados, né, a condições de trabalho que não têm, do ponto de vista da sua legislação, qualquer amparo, não têm acesso ao FGTS, são professores que estão acoplados à dinâmica dos outros professores efetivos, mas não são estatutários e ao mesmo tempo não são, né, não estão nas leis trabalhistas, não são CLT, não têm direito ao FGTS. Tudo isso cria uma distinção no interior, e veja, essa distinção é criada por essas medidas a nível federal e a nível estadual, a nível administrativo, governamental, que acabam criando uma situação política em que os sujeitos que de fato já estão presentes nesse cenário se veem numa situação mais privilegiada, no sentido de fazer valer as suas pautas em detrimento dos outros. Né? E muitas vezes a perspectiva que se coloca né, os sujeitos em contrato em regime especial, justamente por seu caráter esporádico, são sempre outrem, né? São sempre as figuras forasteiras, estrangeiras, alienígenas de todo esse processo. Justamente porque, a princípio, teriam esse caráter esporádico. Não tem. Né? Eu mesmo já sou docente temporário nas instituições de ensino superior há 12 anos, vou para o meu 13º ano, né? E eu tenho outros colegas que apresentam essa característica. Então, via de regra sobre a atuação do sindicato, talvez a bandeira central seja a bandeira da isonomia nas formas de atuação. Porque a isonomia, a princípio, coloca em pé de igualdade, né, os docentes de uma maneira geral. E implica numa saída a esse conflito de interesses que essa situação política da austeridade e do, digamos assim, do modo de vida, da forma de administração neoliberal trouxe para a gente. Ela tem um sentido, que é justamente essa lógica administrativa. Cada vez mais a gente pensa a universidade em critérios administrativos e de gestão, e não como critérios de formação, de força de trabalho especializada, né, próprios à condição de ensino. Né? A gente precisa resgatar esses valores incomuns, né, que são comuns a tanto a docência temporária quanto aos docentes efetivos. E, nesse sentido, a bandeira de isonomia, ela é central, porque ao garantir no máximo possível, é claro que não vão ser iguais, porque a igualdade nas relações estaria na contratação efetiva, né? Mas dentro desse cenário, a busca pela isonomia permitiria justamente que efetivos e contratados em regime especial conseguissem caminhar justamente para bandeiras que estão relacionadas no cerne da universidade pública gratuita de qualidade. Esse é o ponto central, né? Com condições iguais de trabalho, teríamos condições de pensar os problemas da universidade como um todo e, a partir desse cenário, conseguir superar esse tipo de situação. Orientar as discussões e os posicionamentos políticos, né, para quem, de fato, é o sujeito inimigo dessa história, que é, na verdade, as formas de gestão neoliberal, né, e não, né, docentes com características diferentes por conta dessa hierarquização promovida nesse processo. Perfeito.
para a gente encaminhar aqui para uma pergunta, para a gente fechar a nossa conversa, essas condições de trabalho, como a Lorena já colocou no começo da sua fala, é muito em vista dessa questão do desenvolvimento na forma neoliberal, né, com precarização do trabalho, com uma gestão mais centralizada, que ela chama de liberal, mas a gestão acaba sendo concentrada, né, o poder em torno aí de algumas instituições, do próprio governo, né, que passa a determinar as ações para as reitorias, então a gente vai perdendo autonomia nesse processo. E aí, nesse sentido, eu queria saber, né, quais são as bandeiras que a gente deveria levantar nessa luta em defesa, talvez, da universidade pública, gratuita e de qualidade, como bandeira histórica? Quais são as atividades que a universidade deve, então, desenvolver para garantir, então, uma melhor condição de trabalho para os temporários, mas não uma condição de trabalho abstrata, uma condição de trabalho com um objetivo de universidade específico, né? Qual é o trabalho desses professores, né, para orientar um processo no processo de universidade, né? Não essa universidade hierarquizada e para atender determinadas demandas que muitas vezes são mais centralizadas agora em torno de demandas do próprio governo, né, dos grupos políticos e econômicos que hoje estão no poder, né? Eu vou começar do final da fala do companheiro Rodrigo. Eu penso que a pauta que agora a gente está discutindo na sua delimitação aqui específica da contratação temporária, como eu disse lá no começo, não está descolado de uma política aí, neoliberal e de precarização dos próprios serviços públicos. Por isso que, para poder endossar e engrossar mesmo essa defesa da isonomia, nós temos que fazer uma luta unificadora em defesa da própria universidade pública, né? E quando a gente fala em defender a universidade pública, não tem negociação a sua autonomia. E nós temos assistido, não só recentemente, mas sobretudo recentemente, esse ataque, essa desqualificação e desvalorização da própria autonomia da universidade. Já estamos aqui comentando em alguns momentos sobre a própria lei geral das universidades, que ela vem, na verdade, endurecer, digamos assim, essas medidas, essas ações que querem rifar a autonomia arduamente, historicamente conquistada, né, pelas diferentes categorias que compõem aí o quadro das universidades. Então, isso não tem negociação, não tem como pensar em medidas que ataquem menos ou mais a universidade. A nossa defesa é intransigente dessa universidade e da sua autonomia. Portanto, todo esse processo que nós estamos aqui, né, mapeando e pensando em construções aí de alternativas, ao meu ver, ela tem que vir nessa direção, nesse caminho, porque defender a universidade pública é defender os trabalhadores, as trabalhadoras que atuam nessa universidade. E não tem como defender, querer ampliar, desenvolver, qualificar a universidade pública se a gente não tem concurso público, se a gente não tem condições decentes de trabalho, se a gente tem pouco financiamento para pesquisa, para extensão, se a gente não tem uma infraestrutura adequada para dar condições de todas essas atividades que são desenvolvidas pelos docentes, pelos técnico-administrativos. Então, isso é condição preliminar, defender a universidade e defender condições de trabalho para o seu funcionalismo, para os seus servidores, para os seus servidores. Um outro ponto que também é importante colocar, que a defesa dessa universidade também pressupõe defender as próprias pautas estudantis. Né? A questão não está em meramente gerar acesso às universidades, mas criar condições para que os estudantes permaneçam e tenham condições de desenvolver atividades, seja no ensino, na pesquisa e na extensão. Né? Isso é fulcral, isso é determinante. Se nós não ampliamos essas condições para a permanência, nós não estaremos aí dando conta desse próprio tripé e de uma autonomia, de uma universidade realmente autônoma, democrática e participativa, né? Portanto, toda essa reivindicação que nós colocamos aqui, em especial para a defesa da isonomia, de melhores condições, defesa, sobretudo, de concurso público, né? Significa que a gente precisa articular essas lutas, essas pautas e essas demandas. Ela não vai ser uma luta isolada dos estudantes, ela não será uma luta isolada dos técnico-administrativos, ela não será uma luta isolada dos docentes. E esse é um imenso desafio, que é essa unificação da luta. Quando a gente fala da nossa categoria, a gente tem que reforçar a importância do comando sindical docente. Teremos aqui, hoje
em seguida uma reunião, mais uma reunião desse comando sindical docente, que é um espaço da gente poder aglutinar e pensar nas estratégias, nas ações que faremos coletivamente, né? Também aí na nossa participação no Fórum das Entidades Sindicais, e o desafio mesmo de aglutinar, de aproximar e de construir ações mais coletivas na defesa de um outro projeto de universidade, que não é esse que está sendo encabeçado e executado pelo governo Ratinho Júnior. Eu tenho total acordo com a exposição da Lorena e sempre ressaltando, né, a LGU, que é o principal confronto que a gente tem hoje, ela é a cristalização de uma série de medidas que vem desde há muito tempo. Ela, de fato, representa todo esse conjunto, né, de projetos que trazem uma certa leitura da universidade que, em grande medida, batem de frente com a nossa concepção histórica. Vamos lembrar, né, a gente, enquanto, né, militantes do movimento sindical docente, até como sujeitos que muitas vezes não participam do sindicato, mas fazem a defesa da universidade pública, né, as pessoas que fazem a defesa da universidade pública de uma maneira geral, colocam os seus pontos, as suas bandeiras contrárias a esse projeto em particular. Então a LGU é, de fato, né, digamos assim, o elemento que precisa ser combatido em toda essa história e justamente um elemento unificador. Via de regra, nas nossas atuações, tem se consolidado muito uma prática com características muito mais corporativas do que propriamente classistas, né, no movimento docente como um todo. E isso é resultado justamente dos problemas internos. Eu costumo brincar com o Thiago também, a gente já se conhece, está na luta há algum tempo, já falei com a Lorena também, né, que é essa dinâmica do projeto neoliberal periférico, que aportou nas universidades do estado do Paraná e já está vigente aí há mais de 20 anos, ela criou um conjunto de lutas intestinas, né? Lutas intestinas pelos dois sentidos do termo, né? Primeiro, porque são lutas internas, fratricidas de uma maneira geral, e porque, com o perdão da palavra, né, o seu estouro leva a uma extravasação de merda para todos os lados, né? Elas são muito complicadas por conta disso, porque elas minam o poder de ação, né, conjunta da classe. Né, favorecem as formas corporativistas, e as formas corporativistas já apresentaram um limite muito claro. As últimas mobilizações grevistas que fomos capazes de fazer já apontaram esse caminho, né? Então, se a gente tem como norte a luta contra a LGU, que expressa justamente essa forma cristalizada dos aspectos neoliberais, né? E se a gente compreende que a universidade que a gente quer não pode ser submetida a esses critérios, né? A gente precisa sair da tutela desse princípio e avançar para uma discussão de universidade que a gente quer. E isso não vai ser feito, de fato, como a Lorena colocou, só pelos docentes. Vai ser feito com os docentes, né, agentes universitários, né, os discentes de uma maneira geral. Ele tem que ser um projeto de todos, aqui é um debate. É claro, né, a gente está no meio coletivo, a gente sabe como o debate muitas vezes pode ser um elemento frustrante, porque são muitos interesses divergentes presentes nesse espaço. Mas a função dos sindicatos, né, das seções sindicais, da nossa função enquanto sujeitos que visam fazer essa alteração, buscar essa alternativa, é justamente superar essa condição de conflitos internos para orientar toda a luta para um sentido só. Sair da tutela, porque o projeto da LGU, que cristaliza, é cristalizado nesses termos, né, ele vem justamente, né, dos limites dessa ação. Né? Você tem o governo Lerner, que coloca uma alteração na legislação estadual que traz justamente a abertura das universidades para o mercado. Você tem o governo Requião, que muitos colocam como governo progressista, né? Justamente o estabelecimento da lei do CRES, dos contratos em regime especial, né? E que eleva os níveis orçamentários da universidade, mas aquém daquilo que existia anteriormente. Você tem o governo Beto Richa, né? Que mantém a política de Estado Requião e no segundo mandato, né? Praticamente, né, comete o crime do Paraná Previdência, né, retirando os 8 bilhões do fundo e comprometendo o processo de previdência dos servidores do Estado. E se tem o governo Ratinho Júnior que estabelece a LGU agora. Em todos esses momentos, né, você tem uma situação em que, né, houve uma vitória por parte desse projeto neoliberal sobre o que a gente pensa sobre a universidade. Né? A gente acaba, em certa medida, sendo subalternizado diante desses processos. Então, há uma naturalização dessa condição da universidade. O que a gente precisa fazer agora para suplantar esse processo é desnaturalizar, de fato, essa situação. Mostrar que existe alternativa. Sair do mantra neoliberal de que não existe alternativa. Né? Há alternativa, só que ela precisa ser construída. E ela é construída em conjunto, de uma maneira geral.
Então, a luta dos docentes com contratos em regime especial, a docência temporária, com relação à isonomia, ela tem que se encaixar não como uma medida corporativista, mas uma medida geral das condições ótimas de universidade que a gente busca implementar. Perfeito. Perfeito, acho que essa questão da isonomia, então, né, a gente volta a colocar ela como uma questão central para uma construção de uma universidade de fato unificada, né? Na hora que vocês iam falando aí, eu ia lembrando de um poema do Brecht, que ele fala todos ou ninguém, né? Sozinho ninguém pode se salvar. É um pouco isso, assim, né? A gente tem que olhar com mais atenção sobre essa condição de trabalho dos temporários, porque ela é muito mais precarizante do que todo o conjunto de trabalhadores. E aí a gente pode citar outros também dentro da universidade, os terceirizados, né? Como uma categoria que é ainda mais precarizante, né, nesse processo todo. E aí, de fato, unificar essas lutas com estudantes, com os servidores, com os docentes, com todos os trabalhadores, até de gente que não está na universidade, na defesa de uma universidade que atenda, de fato, as demandas da nossa classe, né, da classe trabalhadora, para uma mudança social, de fato. Então, Lorena, Rodrigo, obrigado, viu, pela participação de vocês. É isso. E aí, aos docentes, esperamos que tenham gostado aí dessa nossa conversa e em breve a gente lança novos podcasts. Acompanhe aí pelas redes sociais da CESUEM, pelo Instagram, pelo YouTube e no site da CESUEM também. Até a próxima. Tchau, tchau.